Meus irmãos, uma das primeiras séries dessa de Netflix nós assistimos aqui em casa foi Lost. Então, talvez alguns irmãos já assistiram também essa série. Na verdade, quando eu assisti, não tinha nem Netflix. A gente ia na televisão ou alugava na locadora, né? Mas é a história de um avião que cai no meio da floresta, numa ilha no meio da floresta, e entre mortos e destroços restam alguns sobreviventes. Todos estão apavorados, eles estão no meio do nada, nunca estiveram numa selva antes, não têm os equipamentos necessários para essa situação, eles não possuem facão, eles não têm fósforo, eles não têm lanterna e eles não têm comida. Eles não têm esperança de serem encontrados naquele lugar. Imagine você numa situação dessa sozinho, né? Não com um monte de gente que sobreviveu. Você numa situação dessa sozinho. Você é o único sobrevivente. Qual o sentimento numa situação como esta? Medo? Ansiedade? Eu diria que acima de tudo, desespero. Desespero. Nenhuma ideia de como sair daquele lugar, nenhuma intuição do que fazer, sem soluções. Você pode imaginar como é sentir sem esperança? Para muita gente, a vida é igual uma selva. Ela está no meio de uma floresta que representam a saúde debilitada, coração partido, carteira vazia. As nossas florestas, elas são constituídas de paredes de hospital e de tribunais de divórcio. Nós não escutamos pássaros, mas ouvimos as reclamações dos vizinhos e as exigências dos patrões. Os nossos predadores, muitas vezes, são os nossos credores, aqueles que vêm cobrar as nossas dívidas. Para muitos de nós, o suprimento de esperança é bem pequeno, bem escasso. E quando nós nos encontramos nessa condição, nós estamos carregando o fardo do desespero. Fardo do desespero. Desespero é o estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. Isso é desespero. É um estado de consciência que julga uma situação sem saída. Não tenho para onde ir. É o desespero a razão de muitos suicídios no presente. O que seria necessário quando a gente entra nessa situação de desespero, nesse estado de desânimo profundo, o que seria necessário para restaurar a nossa esperança numa situação dessas? Quero continuar usando essa imagem do estar perdido numa ilha para falar sobre o desespero. Primeira coisa, num estado de desespero, nós precisamos de uma pessoa. Não qualquer pessoa. Não precisamos de alguém desesperado como a gente. Essa pessoa não nos ajudaria em nada. Mas se a gente está sozinho numa ilha, se nós estamos sozinhos numa situação de desespero, a gente precisa de uma outra pessoa. Segunda coisa que a gente precisa, nós precisamos de uma pessoa confiante, né? Não desesperada. Nós precisamos de uma pessoa confiante que olhe nos nossos olhos e diga: isso não é o fim. Se acalme, há uma saída, tem uma luz no fim do túnel. Então nós precisamos de uma pessoa confiante. Terceira coisa que eu penso que nós precisamos quando nós estamos carregando o fardo do desespero. Nós precisamos de uma pessoa que saiba a direção para sair desse lugar. Nós precisamos de uma pessoa que saiba como tirar o fardo do desespero da nossa vida. Nós precisamos de uma pessoa que saiba como que a gente sai dessa ilha deserta, que nos tire da selva, que nos resgate do fundo do poço. Se nós tivermos essa pessoa conosco, então a nossa esperança será restaurada. Né? Só precisamos dessa pessoa. E aí então a esperança brota. Ou, para usar as palavras de Davi no Salmo 23, o versículo 3,
restaura-me o vigor. Ou então, como diz numa outra versão, refrigera-me a alma. É isso que o salmista diz que o pastor faz. Ele restaura o vigor, ele refrigera a alma. Mas eu gosto da tradução da Bíblia Viva, quando ela diz assim: ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Então, o pastor é aquele que devolve a paz de espírito quando nós nos sentimos aflitos. É isso que nós precisamos. Alguém que nos devolva a paz de espírito. Quando ele nos devolver a paz de espírito, a gente larga o fardo que nós estamos carregando. Nós largamos o fardo que está sobre os nossos ombros, o fardo do desespero. Meus irmãos, esse mundo, ele é uma selva, nós queremos sair logo daqui. Aliás, nós não fomos feitos para este lugar. Pedro vai dizer na sua primeira carta que nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, não somos daqui. Nós vivemos num mundo onde é cada vez mais comum os assassinatos, os sequestros, os abusos sexuais, o divórcio, o desemprego. Meus irmãos, tudo isso já fazia parte da nossa realidade antes de março, né? Já fazia parte da nossa realidade antes da quarentena. Eu quero dizer, vai piorar após a quarentena. Nós estamos perdidos nessa selva, sem saber para onde ir. Quem sabe, uma das opções que nós temos é mudar de país. Quem sabe mudar de país seja a solução. Muitos brasileiros nos últimos anos têm feito isso, né? Indo para Portugal, indo para o Japão, indo para tantos outros lugares, por causa que lá tem emprego, porque lá o sistema de saúde é melhor, porque lá tem menos violência, né? Então, é uma opção que nós temos, a gente mudar de país. De fato, no Japão tem mais emprego, mas tem terremoto também, né? Nos países da Europa tem mais segurança, mas tem casos de terrorismo também. E o Covid-19 veio nos mostrar que não há lugar seguro nesse planeta. Não há lugar seguro. Parece verdade aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas nosso pastor, ele é especialista em restaurar a esperança da alma. Se nós somos ovelhas perdidas, sozinhas na selva, tudo muda quando aparece o pastor. A nossa solidão diminui, porque agora nós temos companhia. Nosso desespero decresce, porque o pastor demonstra confiança. A nossa confusão vai embora, porque ele sabe como sair daqui, como sair dessa situação. Quem melhor conhece o mundo, senão aquele que o criou? E quem conhece as armadilhas do caminho, melhor do que aquele que já trilhou esse caminho? Mais importante ainda, enquanto nós estivermos na selva, ele nos protege. É isso que diz para a gente, por exemplo, o Salmo 121. Acompanhe comigo a leitura de alguns versos desse salmo. Diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Na selva, nós não podemos dar ao luxo de dormir, porque não sei o que pode me acontecer. Né? Não posso pegar no sono, porque eu estou num lugar desconhecido, perigoso. Mas o nosso protetor está alerta. Ele não dorme. Ele está ao nosso lado como sombra, diz aqui esse salmo. Jesus nos dá esperança removendo a selva? Não. Nós continuamos nesse mundo. Continuamos nesse mundo com a mesma violência,
com o mesmo desemprego, com os mesmos problemas de saúde. O nosso Senhor ou o nosso pastor elimina os predadores? Não. O perigo ainda está à nossa volta. Jesus não dá esperança mudando o mundo. Ele restaura a nossa esperança dando-nos a si próprio, estando conosco, nos acompanhando, nos guiando. E ele promete: eis que eu estou convosco todos os dias. Por isso, meus irmãos, eu não sei como as coisas estão para vocês, mas eu quero lembrar que você não está sozinho. Por isso, você não precisa ficar desesperado. Não precisa. Talvez nós não estejamos desesperados. Para alguns de nós, a viagem tem sido calma. Todo mundo com saúde, todo mundo bem empregado, casamento feliz, casa própria, financiamento do carro quitado. Mas eu queria lembrá-los que a nossa viagem pode estar a uma curva do cemitério. E a nossa viagem pode estar a alguns metros do leito de um hospital. A nossa viagem pode estar a poucos dias de uma decepção, de uma separação. Então, embora não estejamos necessitando de ter a esperança restaurada hoje, nós poderemos necessitar dela amanhã. Nós talvez precisemos disso amanhã. O nosso avião pode cair numa selva. Nós não temos o equipamento necessário de sobrevivência na floresta. Nessa hora, nós precisaremos de um Salvador. Precisaremos de um pastor para nos restaurar o vigor. E o nosso pastor estará conosco cuidando de nós. Ele prometeu isso. Não há um minuto sequer que a gente passa nesse mundo, que a gente passa sozinho. Ele sempre está conosco, sempre nos acompanhando, sempre nos guiando. E é Ele que nos guia para nos livrar de todo mal. É Ele que nos guia, nos tirando dessa floresta, nos levando para a presença do nosso Deus. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida. E que se você estiver carregando esse fardo pesado, né? Se você estiver sobre você esse fardo do desespero, que você possa entregar nas mãos de Jesus Cristo. Você possa confiar que Ele está com você. Você não precisa ficar desesperado. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai ser. Eu já estou entrando em pânico. Você não precisa entrar em pânico. Jesus, o seu pastor, está com você. Não vai te deixar sozinho um minuto sequer. Não importa o que aconteça. Deus abençoe a sua vida. Você tenha uma ótima noite, um ótimo restante de semana. E a gente se vê novamente domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Bom, vamos orar mais uma vez? Vamos encerrar aqui o nosso culto, encerrar a nossa reflexão. Pai de amor, quero agradecer ao Senhor pela vida dos meus irmãos e pedir que o Senhor possa abençoar a vida deles tremendamente. Cada um deles veja a mão do Senhor suprindo e cuidando de todas as circunstâncias e suprindo cada necessidade. Continuamos intercedendo por aqueles que estão enfermos, carecem de cuidados especiais nessa hora. Que o Senhor possa visitá-los. Abençoa, Senhor, a família da Ana, que perdeu gente querida e com outras pessoas com problema de saúde. Que o Senhor possa cuidar dessa situação. Abençoa a vida deles ali, Senhor. Abençoa, Pai, cada um de nós. Que a gente possa saber lidar com as dificuldades do nosso tempo presente e que a gente possa ver o Senhor nos acompanhando em todo o tempo. Tira do nosso ombro, tira das nossas costas todo o desespero, que a gente possa confiar no Senhor todo o tempo, para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Tenham todos um ótimo restante de semana.